Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras do mês de junho. Foram várias leituras no mês de junho, ao todo eu li 10 livros, eu separei 9 desses livros aqui pra comentar com vocês e um deles eu ainda não posso falar, mas entra como leitura de algum outro mês. Sem muitas introduções, vamos lá começar. Para o vídeo não ficar tão longo, apenas vou mencionar que todos os livros que eu vou falar neste vídeo estarão com os respectivos links no box de informações aqui embaixo. Então, leitura do mês de junho, Cabo do Medo, um dos livros que eu mais queria ler assim que ele foi lançado pela Dark Side Books. Eu fiquei muito ansiosa. Eu gostava muito de assistir esse filme, eu adoro a tensão psicológica presente que está muito no livro, a gente realmente fica bem tenso, porque é um livro que se passa todo num âmbito familiar, focado numa família que está em perigo. E este homem que persegue a família tem uma obsessão muito forte, ele quer fazer mal à família, a todos da família, então meio que a gente fica naquela tensão nervosa de que pode acontecer algo a qualquer momento, e o fato deste homem estar ali sempre por perto faz com que o vilão da história pareça até alguém onisciente, sabe? Algo pode acontecer a qualquer momento. E uma coisa que acontece logo no começo do livro é bem dolorosa e nos coloca naquele já estado de ânimo, ou desânimo também, que o autor provavelmente queria. Eu gostei bastante, eu achei como thriller psicológico ele foi extremamente bem sucedido e já tem vídeo no canal. Também leitura do mês de junho, Isaac D, do autor Leandro Pilege. Eu já tinha lido um livro desse autor, que foi o Noah, um thriller psicológico, acho que em 2017. Então esse novo lançamento dele é fantasia urbana, aspectos fantásticos que também trazem sua dose de mistério na história. O personagem do Isaac se vê então colocado no corpo de outra pessoa assim que ele chega à cidade grande para estudar, e ele não faz a menor ideia do que está acontecendo, e vários elementos mitológicos são inseridos na história, muito interessantes. Eu gostei muito da forma como o autor trabalha esses elementos e das personagens. Uma personagem que vai ajudar o Isaac é a Catarina, que é uma das melhores personagens, é a minha personagem favorita na história. É um livro também divertido, com alguns diálogos assim bem humorados e muita influência do H.P. Lovecraft, que é um autor que eu adoro. Também já tem vídeo aqui no canal sobre o Isaac Day, quem quiser saber um pouquinho mais, vou deixar o vídeo nos cards. Mais uma leitura de junho foi Uma Mulher no Escuro, do autor Rafael Montes, que é um thriller bem do estilo clássico policial. Eu gostei muito da ambientação dessa história, do clima da história também, porque é uma história que poderia se passar em qualquer local do mundo, mas se passa no Brasil, tem aquele toque brasileiro, várias coisas mencionadas na vivência do brasileiro, então é bem interessante também. Eu acho que eu nunca tinha lido um thriller policial nesse estilo que se passa aqui no Brasil, e eu gostei bastante. Gostei muito da forma como o autor colocou a tensão psicológica, o mistério, os traumas que a personagem principal precisa enfrentar, porque sua família inteira foi assassinada brutalmente quando ela era criança, como ela tenta deixar o seu passado para trás, né, pelo menos seguir em frente, e o que vai acontecer para atormentá-la novamente, né? As coisas do passado irão voltar, e tem muitas suspeitas ao longo da história, porque a gente sabe que alguém ali ao redor da personagem é o responsável pelo que está acontecendo novamente. Então fica aquela questão, né? Quem é que está por trás disso? Eu gostei bastante. É um livro super rápido de ler, com um clima muito legal de livros policiais e alguns mistérios e uma investigação amadora por parte da protagonista, que também é super bem conduzida. Então curti, tem vídeo no canal, vou deixar o vídeo nos cards. Eu com certeza não vou conseguir deixar tudo nos cards, mas eu vou tentar colocar o máximo possível. Também leitura concluída do mês de junho, As Duas Torres. No caso, em junho nós lemos a segunda parte de As Duas Torres e concluímos o livro. Foi uma parte interessante, especialmente com a entrada do personagem do Faramir, que é um personagem que eu adorei. A força que o Frodo e o Sam nessa jornada, em onde eles estavam cada vez mais próximos do leste, enfim, naquela jornada árdua que os dois precisam enfrentar sozinhos, e como eles encontram essa força com essa amizade inesperada com o Faramir. Eu gostei muito da parte em que entram outros personagens. Eu gostei muito do finalzinho, assim, do papel, do destaque do Sam no final, especialmente dessa amizade tão bonita e tão importante na história entre o Sam e o Frodo. O personagem do Sam é um dos meus personagens favoritos. Eu acho que ele é uma pessoa incrível, a força que ele tem ao ajudar o Frodo, né, como ele sempre se preocupa e como ele conhece o Frodo também. Enfim, eu acho o Sam um amorzinho aqui na história, e eu adorei que aparece muito mais dele nessa segunda parte do Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Também leitura do mês de junho, Baby Jane. O que terá acontecido a Baby Jane? Um suspense em thriller psicológico. Eu sinto que eu falei muito thriller psicológico. Tem pelo menos mais dois, né? Cabo do Medo, o do Rafael Montes, Uma Mulher no Escuro. Esse aqui é bem diferente, né? Ele tem esses ares góticos também. É um livro que foi publicado originalmente na década de 60. O outro, o Cabo do Medo, é da década de 50.
E Baby Jane então vai trazer duas irmãs que têm uma grande rivalidade, uma animosidade entre elas, mas elas vivem sozinhas, envelheceram sozinhas, isoladas numa casa em Hollywood. Só que a situação está começando a ficar insustentável. Existe uma coisa no início do livro que vai desencadear tudo isso e a coisa é tensa nessa história. A história não foi óbvia, eu gostei muito da forma como terminou, do panorama que o autor apresenta, como ele nos faz ver essa história como um todo. Adorei, gostei demais de Baby Jane, do que terá acontecido a Baby Jane, e também tem contos nesse livro. Um conto é extremamente interessante. Na verdade, todos os 3 contos são bons, mas um conto específico, ele é um pouco mais longo, tem umas 50 páginas, e é o que terá acontecido à prima Charlotte, eu acho que é esse o nome. Se conecta com o âmago da história do Baby Jane, já que vai falar também de uma pessoa já numa idade mais avançada e que tem um acontecimento no seu passado e que as coisas giram em torno desse acontecimento que afetou bastante sua vida. Então, em relação a como as pessoas a partir de certa idade enxergam acontecimentos do seu passado e foram afetadas por eles. Outra leitura incrível de junho foi o Intrínsecos do mês de junho, que é o livro Daqui pra Baixo, do autor Jason Reynolds. É um livro super diferente, bem único mesmo. Ele é todo contado em versos, então tem essa narrativa poética e se passa inteiramente, quase inteiramente, em pouco mais de 60 segundos. Eu sequer sabia que isso era possível, sabe? Colocar um livro num período tão curto de tempo. Mas então esse livro aqui acontece quase em sua totalidade numa descida de elevador, em que o personagem protagonista vai precisar enfrentar uma grande decisão. Se ele comete ou não um assassinato, ele nunca tocou numa arma na vida, mas ele pegou essa arma e quer vingar a morte de seu irmão. Ele vai encontrar várias coisas inusitadas nesse caminho, vários encontros e situações que ele não sabia, coisas que ele não conhecia sobre pessoas ao seu redor. E eu gostei muito de como o autor introduziu essa reflexão na história sobre perspectivas, expectativas sociais, as escolhas que são apresentadas no caminho, rumos da vida. Tem coisas muito legais trabalhadas aqui nesse livro, coisas muito atuais e de uma forma super rápida. Qualquer um consegue ler em pouquíssimo tempo a história, sabe? Aquela história pra ser fácil mesmo, pra gente sentar e ler de uma vez só, por ser um livro tão rápido, mas mesmo rápido ele vai trazer essa reflexão bem intensa e bem direto no ponto, sabe? Eu gostei bastante desse livro, fiquei curiosa pra ler outras coisas do Jason Reynolds. Também leitura do mês de junho, claro, o Agatha Christie do mês, que foi Um Corpo na Biblioteca, um caso de Miss Marple. É curioso que nesses 3 anos de projeto, mais de 3 anos de projeto, esse é apenas o 3º livro com a Miss Marple. Nós já estamos chegando então no 40º livro, e esse é apenas o 3º com essa velhinha adorável, que foi uma das detetives mais famosas de Agatha Christie. Junto com Hercule Poirot, ela é depois dele a mais famosa. E temos já muitos livros com Poirot. Depois a Agatha começou a escrever mais com Miss Marple, ainda teremos bastante Miss Marple pela frente. E eu gosto muito dela, eu adoro a forma como ela se insere na história. Aquela velhinha que as pessoas não dão muita coisa, né, que acha que está ali apenas passando um tempo ou querendo fazer fofoca, e ela está analisando tudo, colocando tudo ali no seu devido lugar, e é tão inteligente. Eu sei que os casos de Miss Marple, às vezes as pessoas reclamam um pouco porque ela não tem um protagonismo tão grande, ela às vezes fica muito ali em segundo plano e aparece para desvendar o caso, e muitas vezes é exatamente assim que funciona, mas eu gosto bastante porque na verdade ela tem acesso a todas as informações e ela conversa com algumas pessoas e ela consegue juntar tudo muito bem. Como eu mencionei no vídeo, ele não é dos meus casos preferidos, ele é até dos casos mais possíveis da gente adivinhar, sabe? É uma história assim mais na cara, mas eu gostei, gente, eu curti bastante, eu me diverti na história, eu gosto muito do humor de Agatha Christie, do senso de humor, até ao colocar o título Um Corpo na Biblioteca, sabe? Ela sabia que era um grande clichê policial e ela foi em frente e fez uma coisa diferente pra meio que ironizar a situação, né? Até porque a gente sabe que O Corpo na Biblioteca é apenas o início dessa história que se passa completamente longe da biblioteca. Também leitura de junho, que foi a leitura de ficção científica que eu escolhi para o mês de junho, ainda que esse livro não seja puramente ficção científica, tem alguns contos que são sim ficção científica e vários outros não, que é o A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos, do maravilhoso Ray Bradbury, que é um dos meus autores favoritos. O próprio conto que dá título ao livro, A Cidade Inteira Dorme, é um conto que vai focar nesse local, nessa cidadezinha pequena, que depois eu até quero comentar mais sobre isso com vocês no vídeo específico que eu pretendo fazer do livro. Mas enfim, esse conto vai focar neste local em que há um assassino, uma pessoa que está matando jovens mulheres estranguladas. Existe meio que um bosque à noite em que algumas pessoas passam, até que precisam passar para ir para outro local, sabe? E há alguns assassinatos. E acabou de acontecer um desses crimes e foca em 3 mulheres, 3 garotas que estão indo ao cinema juntas. Então tem certo clima de tensão, especialmente mais
mais próximo ao final desse conto. Então tem alguns contos perturbadores nesse sentido, mas são vários tipos de contos. E muitos deles, assim, a gente claramente percebe algumas críticas, algumas reflexões contidas. O último conto do livro também é bem perturbador e vai ser inserido aí um elemento de outro mundo e crianças aqui no meio, sabe? E também entra pelo lado da ficção científica. Então alguns contos sim são de ficção científica e outros não. Mas eu pretendo conversar mais sobre esse livro com vocês, com mais detalhes, num vídeo específico pra ele que com certeza vai sair ao longo do mês de agosto. Aí depois a gente conversa um pouquinho mais. Também vale mencionar que esse aqui está disponível no Kindle Unlimited, caso alguém já queira ler. E quem sabe já assistiu o vídeo que eu vou gravar em agosto, depois da leitura, pra gente conversar sobre a leitura. Então, se você assina o Kindle Unlimited, tá lá disponível. E lembrando, né, o link para assinar o Kindle Unlimited em promoção, 3 meses por R$ 1,99, vai estar aqui embaixo no bloco de informações. É uma promoção que está nos últimos dias, vai durar até o dia 31 de julho e é aquela oferta muito legal que a Amazon faz de vez em quando. Inclusive eu assinei a minha recentemente por ela. O meu plano venceu dia 12, eu tinha cancelado, né, tava só esperando chegar o final dele, que era dia 12, e depois no dia 15, já ali no meio do Amazon Day, eu assinei novamente pelo R$ 1,99, deu tudo certo, eu tenho agora mais 3 meses para aproveitar. E se você também quiser, o link vai estar aqui embaixo. Mais uma leitura que, na verdade, é o livro do mês de julho da Tag Inéditos. Então, se você não quiser saber que livro é esse, eu acho que todos já receberam. Mas, sei lá, caso você não tenha recebido e não queira saber qual é o livro, é o último livro que eu vou falar nesse vídeo. Então você já poderia, né, não assistir mais, mas eu espero que vocês queiram assistir, porque já tá mais próximo ao finalzinho do mês, né? Então acho que todo mundo já recebeu, até já leu, muita gente eu sei que já leu, que eu vi lá pelo aplicativo da Tag Inéditos, e em geral gostou bastante, né? É um livro bem eletrizante, estamos falando de um thriller de um dos grandes nomes da literatura de suspense e mistério, que é o Harlan Coben, um autor norte-americano. O livro então tem essa jacket e a capa é essa aqui, um livro que é de 2004 originalmente, mas nunca havia sido publicado no Brasil. Vários outros livros do Harlan Coben foram publicados, mas esse ainda não tinha sido. E, gente, a história desse livro é muito, muito interessante. Eu gostei bastante, é daqueles realmente eletrizantes. Eu li esse livro, acho que em 3 dias. Em pouco tempo, ele tem mais de 400 páginas. A história principal, né, começa, por exemplo, com esta mulher que encontra ali no meio de suas fotos, que ela mandou revelar, uma foto da família, assim, do momento idílico em família. Ela encontra uma foto que não pertence ao pacote. Ela percebe que é uma foto muito antiga e que essa foto está relacionada com o seu marido, já que o marido está na foto. Quando ela pergunta ao marido que foto é aquela, né, quando ela deixa a foto pra ele ver, ele meio que fica um pouco admirado, né, desconcertado e desaparece. Então é uma história que tem esse âmbito familiar também, muito em foco, claro. E essa mulher vai precisar correr contra o tempo pra saber o que raios aconteceu com seu marido, o que é que está por trás daquela foto. E é uma trama, assim, bem grandiosa em relação a como o autor vai juntar todas as peças, sabe? São várias coisas sem respostas, vários pequenos mistérios que a gente não sabe pra onde vai e que no final são todos respondidos e todos terminam bem fechadinhos, que é algo bem admirável. Então eu gostei bastante do Apenas um Olhar. Fiz vídeo pra este livro no canal da Tag. O vídeo no canal da Tag tem spoilers, então eu realmente só recomendo que você assista o vídeo caso tenha lido o livro. Mas eu já deixo aqui a indicação. É um thriller muito legal, sabe? Com realmente algumas reviravoltas, coisas que eu não esperava na história, e eu achei muito bacana isso. E foi muito interessante por ser minha primeira leitura do Harlan Coben, que é um autor que tem muitos livros publicados. Eu adoro thrillers, mas eu nunca tinha parado pra ler um livro do Harlan Coben, e esse foi meu primeiro e gostei bastante. Quero com certeza ler outros. Eu acho até que, pelo que eu vejo dos livros dele, ele tem essa pegada assim de colocar dramas familiares, né? Desaparecimentos, enfim, coisas do tipo. Esse aqui então é um dos que prende a atenção nesse quesito. Eu sei que não tem o detetive principal dele, né? Esse aqui não tem, creio eu, nenhum dos personagens principais. É um livro bem à parte, assim, independente. O que é bem legal, né? Especialmente pra quem nunca leu. E essas então foram as leituras do mês de junho. Faltou só um livrinho, né? Que é daqueles que eu não posso comentar, mas que também foi uma leitura muito boa. E que depois, num determinado momento que eu puder falar, claro, eu comento aqui no canal com vocês. Junho foi sensacional, gostei bastante, tive ótimas leituras. Espero que também tenha sido um bom mês de leitura pra vocês. Conta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, dos livros, se já leu algum desses livros, como foi o seu mês de leituras, enfim. Vamos continuar a conversa nos comentários. Aquela coisa toda, né, que vocês sabem, eu adoro conversar com vocês nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, dar uma olhada no box de informações, nos cards, se inscreve no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.